Embaixador, há algum tempo eu conversava com o presidente Fernando Henrique Cardoso e ele dizia, agora eu posso revelar isso, ele dizia que era o Bill Clinton na época, o presidente americano, Bill Clinton. Telefonava para ele e dizia, olha aqui, dá um susto no Chávez, que ele está exagerando, aí está mostrando, tá lutando por causas que a gente não aprova e tal. E o Fernando Henrique contou, eu chamava ele a Brasília, conversava e ele recuava. Quando é que ele começou a agir com mais ousadia? Porque isso o Fernando Henrique governou até 2002. Quando que o Chávez mostrou quem era? Olha, eu acho que todo mundo ficou surpreso com Chávez. Quando ele começou a estatizar jornais. Eu nunca acreditei nele. Nunca. Por exemplo, eu não votei por Chávez, não acreditei. Na época que Chávez ganhou a eleição, eu dava aula dentro do Exército. Eu fui professora do Exército do meu país, 1993 até 2002. Ele começou a mostrar realmente depois de 2002. Aí. Depois de 2002. E aí ele demitiu 20 mil empregados da indústria petrolífera. 20 mil. Aí a indústria petrolífera começou a ser uma empresa não profissional, sino começaram a colocar empregados ideológicos. Aí Fidel Castro, em 2004, deu uma ordem para ele para começar a fazer programas sociais. O nome era Missões. Por exemplo, Barrio Adentro, que era Mais Médicos. O programa Mais Médicos, na Venezuela, o nome era Barrio Adentro, que era um programa totalmente ideologizado, que era para colocar agentes de inteligência dentro da Venezuela, médicos, a metade eram agentes de inteligência, para dividir, para quebrar, para transformar nossas Forças Armadas. Aí, eu acho que foi a partir desde 2002, a situação começou a virar muito mais ideológica. 2007 foi um ponto de quebra totalmente, quando fecharam RCTV, que é um canal de televisão. Aí a liberdade de expressão começou a... 2007 foi um ponto de quebra, que foi a origem do movimento estudantil gigante. Aí nosso presidente Guaidó, ele foi um líder estudantil, um líder dos estudantes de 2007. A maioria dos nossos líderes atuais, bem daquele tempo, né? Juan Guaidó, David Smolansky, Miguel Pizarro, a maioria dos deputados atuais que estão lutando hoje na democracia, Juan Requesens, que acabou de ser condenado a 8 anos de prisão injustamente, é um líder estudantil da época. 2007 foi um ponto de quebra. Por quê? Porque aí em 2007 Chávez propôs uma nova Constituição, uma nova reforma constitucional que foi rejeitada pela população. E aí Chávez não aceitou. Aí ele começou, assim, aí as coisas começaram a se movimentar muito forte. E em 2012, quando ele ficou doente com câncer e morreu, morreu em 2013, ninguém sabe qual foi, a verdade, a data da morte. Ele falou a última vez, tem que votar por Maduro. Todo mundo fala, por que Maduro? Né? Por que Maduro? Porque Maduro foi escolhido pelos cubanos também, porque ele foi formado na escola de formação de líderes em Cuba. Tudo tem uma explicação, Augusto. Todo mundo diz, por que Maduro? Porque não foi outro líder político. E aí, tudo já estava planejado. A situação ficou ruim, os preços de petróleo caíram. Essa foi a questão. 2003 até 2013, o preço de petróleo, vocês conhecem, estava em cima de $100. Então, tudo tem uma explicação. Pero Chávez, eu divido nossa história em duas partes. Chávez foi um presidente autoritário, que começou a virar um presidente quase um ditador, mas ele foi autoritário. Os primeiros presos políticos, como a doutora Maria Lourdes Afiuni, presos políticos começaram com Chávez. Mas, em 2012, foi um parte-águas.
Quando chegou Maduro, é uma ditadura. É uma ditadura. Ditadura. Mas, Augusto, veja quando a gente faz um cronograma temporal, 2002, ganha Lula aqui. Exatamente. Crise na Argentina, assume o governo peronista e você tinha, de alguma maneira, um projeto iniciado. E eu lembro do Chávez falando, decomisse-se, estatize-se, comprava coisa. Confisque-se. Confisque-se. Por que era? Tinha o dinheiro do petróleo. A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. Quando a embaixadora comenta 2007, o que era? O auge da esquerda na América Latina. Exatamente. Então você tinha uma Argentina em crise sempre e o Chávez comprando títulos. Bancando. Da Argentina, com uma taxa de juros muito mais elevada que o resto do mundo. Mas ele tinha o dinheiro. No Brasil estava o Partido dos Trabalhadores. Então não é casual essa questão de dizer, é agora que tem que ir com tudo. Quer dizer, o peso do Brasil, né, governado pelo PT, foi muito grande nessa. Absoluto, claro. E com uma grande vantagem econômica. As commodities lá em cima. O preço das commodities, da mesma forma que o petróleo era importante para a Venezuela, as commodities eram muito importantes para o Brasil e para a Argentina. E elas estavam com uma soja a $600 a tonelada nesse momento. O Partido dos Trabalhadores fez um trabalho muito mais interessante que a Argentina, porque a Argentina roubou esse valor. O Partido dos Trabalhadores roubou uma parte, a outra parte melhorou. O Brasil foi grau de investimento dos títulos públicos e mais. Era um mundo sem crise econômica, né? Nós tivemos 10 anos sem crise nenhuma. Vento de cauda. Dear Governor DeSantis, I wanted to write and thank you for working so hard for the citizens of Florida. I realize that... Na Venezuela, para ver de que lado estão os golpistas, tá? No programa Direto ao Ponto, discutimos a Venezuela segunda-feira. Vamos refrescar a memória. O Hugo Chávez, foi eleito presidente no final do século. Até 2002, quando o Bill Clinton ligava, o Chávez começava a botar as asinhas de fora, o Bill Clinton ligava para o Fernando Henrique, que pedia ao Chávez que fosse a Brasília para conversar com ele. Falava, olha, o Clinton está incomodado, o governo americano, como você diz, o Chávez ouvia e atendia. Em 2002, ocorreu a primeira manifestação, a primeira evidência, foi constatada a primeira evidência do que o Chávez pretendia, né? Neste momento, o Lula era candidato. O Lula foi eleito e, a partir daí, o governo brasileiro passou a apoiar abertamente a evolução da ditadura venezuelana, participando de comícios do Hugo Chávez e, mais tarde, do Maduro, apoiando explicitamente o que significa intromissão nos assuntos internos de outro país e financiando e sendo financiado pela Venezuela. Levamos um calote do Hugo Chávez de, hoje, 20 bilhões de dólares daquela refinaria Abreu e Lima, que ele assinou com o Lula. Quem elogiou o ditador Chávez e quem elogia o ditador Maduro? O Lula e a Dilma. Eles continuam cabos eleitorais. Segundo os participantes do programa, especialistas em golpes desse tipo, na Venezuela especificamente, o golpe foi dado por um militar que aparelhou o exército, subornou os oficiais e hoje tem o exército totalmente sob controle, com o dinheiro do petróleo. São corruptos os generais do poder, esses não passam fome, enquanto o Brasil acolhe, no governo atual, 350 mil refugiados venezuelanos. O Lula reiterou o apoio ao ditador Maduro. É uma ditadura. Lá não tem eleição, lá nem se pode criticar urnas, porque não existe esse negócio. Eles depõem o eleito se eles aceitarem a candidatura. Então lá há presos políticos. Aqui, os presos políticos foram condenados a isso aí, a essa condição, pelo Supremo, com o silêncio, pelo menos aí da esquerda. Com o silêncio ou com o apoio aberto. E agora eles estão vendo a censura se estender ao site 247. E eu continuo contra. Agora, estão no poder
na Venezuela os militares, que o Zé Dirceu, numa entrevista recente, disse que deve ser cooptado sim por quem por quem é eleito para conquistar e consolidar a presença no poder. É isso, ele falou, o nosso erro foi não ter promovido os oficiais que simpatizavam com o governo e com o PT. É isso que eles pretendem fazer agora. Então é verdade, certos golpes já não seguem a moda antiga. Eles seguem a moda moderna, como o golpe da Venezuela, apoiado pelo PT, que pretende reprisá-lo no Brasil. Diogo Schelp, você tinha pedido a palavra, Schelp? Perfeita colocação do Augusto Nunes, foi um resumo muito bom do que aconteceu, um golpe lento, e eu gostaria apenas de acrescentar que antes mesmo da cooptação dos militares por parte de Chávez e depois por Nicolás Maduro, ocorreu a cooptação da Corte Suprema, da Suprema Corte venezuelana, e isso foi feito com um tipo de golpe, mas um golpe institucional, sem tropas nas ruas, que foi com uma mudança nas regras de nomeação dos juízes da Suprema Corte. Como foi feito isso? De uma tacada só, Chávez pôde indicar, ele aumentou o número de magistrados da Suprema Corte e indicou vários novos indicados de uma vez só, desequilibrando então a Suprema Corte, colocando juízes chavistas no lugar. E com isso ele dominou o poder judiciário. Foi a partir daí, só a partir daí, que ele realmente conseguiu avançar no seu projeto autoritário. A gente vai voltar a esse tema daqui a pouco, Augusto. A gente está com... A observação é pertinente, sim. Eu deixei de citar a presença do Poder Judiciário no golpe da Venezuela. No programa, ficou muito claro que juízes subornados, não estou dizendo que é o caso aqui do Brasil, não, juízes subornados da Venezuela fazem parte da Corte Suprema, que apoiou tudo que o Chávez fez para consumar o golpe. Aqui, no Brasil, foi outro caminho. O PT nomeou 7 juízes, conseguiu a maioria, engrossada depois pela chegada do Alexandre de Moraes. E o Gilmar Mendes já estava lá. 9 ministros controlam o Supremo e também assinariam esse manifesto, fora Bolsonaro. Então, falta agora cooptar o Exército, como sugere o Zé Dirceu. O Supremo já é contra o presidente da República e age como partido de oposição. Só isso. E antes de passar para vocês... Quando se explicita demais um óbvio, significa que duvida dele. É assim, são ações da política. Quando se defende algo, significa que aquilo está sob ataque. Isto é mentira, é hipocrisia, não é verdade. Ali, lendo essas cartas, existem pessoas que eu pessoalmente admiro. São pessoas populares, algumas eu nem conheço, são famosas e famosos que eu não conheço, confesso, mas algumas sim, sou até fã, para a atitude artística, como personagem artístico, como defensor de política e militante, não, né? Eu não caio nesta armadilha. São pessoas que nem conhecem o Brasil e nem o Brasil direito, entrando numa disputa política. O que eu posso dizer sobre isso é o seguinte: não tem nada em curso em termos de golpe, interrupção, não existência de eleições. Não acontecendo eleições, o mandato do presidente Jair Bolsonaro termina no dia 31 de dezembro. Ou seja, ele é o principal interessado em realizar eleições. É claro, é claro. Ele está polarizado com o ex-presidente Lula, ou seja, ele é a figura principal nessa disputa. É claro que ele quer eleições. O passo seguinte é a posse. Só que é o seguinte, a defesa dele é eleição transparente, eleição justa, eleição aberta, onde o povo decida. O Diogo disse muito bem aí sobre a situação da Venezuela, onde a esquerda se reuniu, né? Montaram lá esse projeto chavista, né? Em nome de antepassados que levaram a Venezuela à ruína, até fizeram revolução, mas levaram a Venezuela à ruína. Pegaram o país num momento bom, produzindo petróleo em alta, e transformaram essa beleza de país num miserê danado, onde todos fogem para o Brasil e para os países vizinhos.
Não é só o Brasil, outros países recebem também. Essa é a realidade. Então, não há nada em curso. Agora, eleições como na Venezuela, por ouvir dizer eleições que não convencem, aí sim mora um perigo. As Forças Armadas foram chamadas para fiscalizar as eleições e foram chamadas pelos ministros do Tribunal de Contas da União, ministro do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Nenhum general foi lá e falou assim, olha, eu vim aqui fiscalizar, não é isso. Nenhum comandante do Exército ou ministro da Defesa, estou mandando especialistas técnicos, doutores em informática, pessoal de cibernética para fiscalizar, não, foram chamados. Olha, vem aqui para ver a transparência. E eles foram para ver a transparência e não para cruzar os braços e dizer, olha, tudo bem, não vimos nada, mas apoiamos. Não, as eleições devem seguir a cultura nacional de guardiã. As eleições têm que ser a guardiã da democracia. A eleição é um dos pontos da democracia, não é só a eleição. Esta é a realidade. Então, assim, estas cartas são atos políticos, partidários, setoriais. Ninguém viu o presidente Jair Bolsonaro, não viu o Ciro Gomes, não viram a Simone Tebet lá. Essa é a realidade. O que viram? O pessoal do Lula. E a Petrobras anunciou nesta quinta-feira uma nova redução no preço do diesel. A partir de amanhã, o litro do combustível passará a ser outros. Notícia ruim, né? Notícia é uma pena, a gente lamenta aqui a redução de preço, porque o bom é subir o preço, né? O bom é piorar a vida das pessoas, para poder dizer, olha essa porcaria aí, né? Então, notícia ruim é reduzir a burocracia. Vou fazer pela enésima vez a ressalva. Não tenho menor simpatia por governo e por político nenhum. Já fiz ressalvas no período do início do governo Lula. Fiuza, em 2 minutos. Notícia ruim, né? Notícia é uma pena, a gente lamenta aqui a redução de preço, porque o bom é subir o preço, né? O bom é piorar a vida das pessoas, para poder dizer, olha essa porcaria aí, né? Então, notícia ruim é reduzir a burocracia. Vou fazer pela enésima vez a ressalva. Não tenho menor simpatia por governo e por político nenhum. Já fiz ressalvas no período do início do governo Lula que os lulistas não faziam, né? O início ali de consolidação do real depois virou roubalheira. Vou fazer sempre essa ressalva para vocês não ficarem na sua trincheirinha imaginária dizendo, olha ali os alinhados ou não sei quem. Então não tem isso não, tá? Pois bem, desburocratização, liberdade, maior liberdade para empreender, combate à corrupção, praticamente zerando a corrupção no setor de rodovia, de construção de estradas, de transportes. Isso é horrível. Isso é horrível porque o dinheiro não vai para as bocas, né? O dinheiro não vai para os caciques, né? O dinheiro vai para a sociedade, né? O dinheiro volta para a sociedade. E aí, esse dinheiro voltando para a sociedade, acontece essa lástima que está acontecendo. O país saindo melhor da pandemia do que